Boa noite a todos, boa noite, professores. Aqui quem fala é o Raul. Boa noite, aqui quem fala é o Guilherme. Boa noite, aqui quem fala é o Lucas e eu vou estar apresentando o nosso desenho de arquitetura, né, o desenho que a gente bolou para a nossa proposta de solução. Então, a gente escolheu o ambiente AWS para estar desenvolvendo nossa aplicação e basicamente ela começa com o cliente fazendo uma requisição no API Gateway, né? Esse API Gateway tem um endpoint que está integrado com uma Lambda, essa Lambda serve para autenticação, então ele passa o CPF e sua senha. Esses dados são passados para o Cognito, que está configurado junto toda essa lambda. O Cognito valida esse usuário, se ele tiver validado, ele retorna um token JWT para a lambda, e a lambda retorna, né, para o cliente através do API Gateway. A partir disso, ele pode fazer as chamadas, né, do gateway para o nosso ambiente do nosso cluster, que está no serviço de EKS da Amazon. No serviço de EKS, a gente subiu um pod, nesse pod tem nossa aplicação, né, do Tech Challenge, com todas as APIs lá. E esse pod está consumindo, né, essa API está consumindo ali o banco de dados que nós criamos no serviço do RDS. Então, a API chama o EKS, né, o cluster repassa isso para o pod faz a chamada ali, a conexão junto com o banco de dados, retorna o que tem que retornar da aplicação, isso volta o retorno para a API Gateway. Essa é a nossa proposta de arquitetura para o nosso projeto na fase 3. Bom, dado esse contexto inicial sobre a arquitetura da nossa aplicação, a gente tem aqui os repositórios que a gente está usando, né? Um para o RDS, para o banco de dados, outro para o Lambda com autenticação e outro para o EKS utilizando o Terraform. Esse primeiro, ele utilizamos, né, conforme já falei, o Terraform, ele cria toda a parte do EKS dentro lá da Amazon, da nuvem da AWS. Através dele, nós fizemos também algumas configurações nesse repositório em relação à proteção das branches, né, principalmente aqui no nosso caso a branch main. Então, aqui a gente tem, para poder fazer um push apenas com o pull request e também a aprovação de pelo menos um desenvolvedor para poder fazer o merge request, para fazer o merge de qualquer branch para a main. Olhando aqui para o arquivo da nossa pipeline, né? Dentro do workflow, a gente tem 3 arquivos, né? Esse em específico do Terraform para a criação do EKS, nós separamos ele em 2 arquivos. A gente tem um primeiro que é esse, ele serve mais como um trigger, né? Então ele vai ele vai rodar a pipeline através do push na branch main, e aí ele roda o primeiro, que é o arquivo que a gente deu como nome de plan, e aí ao final dele, né, a gente roda o segundo, que é o apply. E um depende do outro, né? Esse daqui, o apply, ele só vai ser executado quando o plan estiver por completo. Nós olhamos aqui para dentro do nosso GitHub Action, né? A gente tem aqui algumas vezes que ela foi rodada. Eu vou abrir um para dar de exemplo. Então, aqui está os 2 arquivos, né? Os 2 modelos onde ele faz ali o run da pipeline. Então, primeiro ele monta todo ali a base do EKS, né? Com a parte de setup do Terraform, ele inicia, valida, faz o plan dele, e aí a segunda pipeline ele começa a fazer algumas validações e a criação lá dentro da Amazon do EKS. Bom, com isso, sendo executado essa pipeline, ele criando o nosso EKS dentro da Amazon, a gente tem, então, a parte de infraestruturada, e aí a gente vem para a nossa aplicação. Nela também a gente fez a parte de controle das branches, né? Aqui no caso a branch master.
Também temos aqui o controle para só aceitar um push através de um pull request, pelo menos um desenvolvedor fazer a aprovação. Olhando aqui o arquivo de workflow, a gente tem a nossa pipeline, ele vai rodar através de um push na branch master, né? E aí aqui ele vai fazer ele vai rodar todo o setup lá dentro da EKS, né? Vou abrir aqui um exemplo para nós vermos. Então, com a infra toda criada através do Terraform, né, no outro repositório, quando a gente roda esse build, ele faz algumas validações primeiro a respeito do JDK, a respeito do Maven, ele gera uma imagem atualizada da aplicação, depois ele faz o login na Amazon, instala o Kubernetes, faz a configuração, daqui a gente reforça também a configuração da AWS, e aí por fim a gente faz o deploy dentro do EKS. Aqui dentro da Amazon, da AWS, né, se a gente ver aqui no serviço do EKS, né, que é o serviço de Kubernetes da Amazon, nós temos aqui um cluster que está atualmente em execução. Acessando ele, eu consigo vir aqui em Resources, consigo ver aqui os pods que estão sendo executados, consigo ver alguns replica sets também que estão rodando. E se eu for em cluster, dentro de Node também eu consigo verificar qual que é o que está sendo executado para nós. Antes, voltando, a gente tem um EC2 também que foi criado através A gente tem um EC2 que foi criado através do Terraform. Esse EC2, ele é a instância que ele provisiona as máquinas que estão dentro do EKS. Através das configurações desse EC2 que vai ser os pods que vão ser criados dentro do EKS. Então aqui a gente tem os pods que estão sendo executados, né? Um aqui é da nossa aplicação. Aqui ele está sendo executado, né? Eu tenho acesso aqui ao URL pública dele. E a gente termina na parte da aplicação, no erro que a gente estava tomando, que na hora de conectar ele apresenta esse erro aqui para nós. Bom, e aqui está a nossa lambda de autenticação, vou explicar um pouco do funcionamento dela. Aqui na AWS a gente configurou um trigger com o API Gateway. Esse nosso API Gateway ele vai receber uma requisição post com o usuário e password. A gente vai integrar a nossa lambda aqui, nosso código lambda está integrado com o Cognito, a gente criou um pool e a gente está referenciando esse pool aqui para conseguir receber a autenticação, o token do Cognito. Então, quando a gente passa aqui o username e password, ele faz algumas validações. Aqui a gente colocou o tamanho do CPF e ele retorna um JWT para a gente. Aqui eu vou fazer uma requisição de exemplo. Aqui a gente já está conectando direto no nosso trigger, que é o API Gateway. E quando a gente chama com essas credenciais, ele retorna um token. E assim a gente conseguiria chamar a nossa aplicação autenticado. Aqui na parte do CI/CD da Lambda, a gente criou uma integração junto com o S3, que faz a atualização direto quando a gente sobe no Git a nossa atualização do código em Python. O Git Actions ele instancia um novo arquivo aqui no S3 que é consumido pela Lambda. Então, sempre que a gente fizer uma atualização no GitHub, o nosso CI/CD, nosso workflow, vai atualizar a nossa Lambda aqui com o código novo e vai fazer um deploy automático para a gente. Bom, então aqui a gente está iniciando o job, estamos entrando no repositório, a gente faz o setup dentro do AWS CLI, a gente loga
E aqui ele mostra quais são os arquivos modificados, né, na hora do commit. Geração no nosso README também. Aqui ele printa o que está dentro do arquivo e ele faz a troca do arquivo dentro do S3 para o novo código. E depois ele faz a troca do código dentro da Lambda. O código que está no S3 vai para a Lambda. E é assim que funciona nosso CI/CD da Lambda. Bom, e por fim nós chegamos à última peça da nossa infraestrutura, que é o RDS, né? Nós escolhemos criar nosso banco no RDS por ser um serviço SQL, né? Diferente de um NoSQL, né? A gente escolheu isso devido que um banco como esse proporcionaria para a gente bastante flexibilidade no armazenamento, na recuperação dos dados, facilidade na manipulação dos dados, e criar novas estruturas dele não afetariam as que nós já temos, né? Além do alto desempenho que esse tipo de banco possui para entidades extremamente relacionadas. A linguagem que a gente escolheu foi o MySQL, que devido à avaliação do nosso cenário, nós julgamos como a linguagem mais eficiente para o nosso caso, né? Tanto porque no futuro nós pensamos em utilizar outras linguagens de programação, então uma linguagem que permite que a gente tenha essa flexibilidade. Ela também é muito eficiente, independente da quantidade de requisições ali que ela sofre, então é uma linguagem confiável. E também alto desempenho quando nós temos buscas, consultas muito grandes, né? Ela é uma linguagem estável, que tem alta disponibilidade e confiabilidade. Para ilustrar um pouco esse nosso modelo de entidade de relacionamento do nosso banco de dados, né? Ele não foi alterado, né, desde a última versão. Então, nós continuamos tendo as relações bem intrínsecas ali entre o pedido, o usuário e os itens, né, que ele está pedindo, que se reflete na tabela itens pedidos. E, basicamente, utilizando o RDS, a gente utilizou o Terraform, né, para a criação da infraestrutura desse banco de dados e automatizamos o deploy dela no ambiente AWS através do GitHub Actions, né. Então, aqui é só um requirements, né, que é ter cadastrado a Access Key e o Secret ID da sua conta como secret do GitHub, né, para a gente poder fazer a autenticação ali no ambiente da AWS. Falando um pouco do Terraform, ele é bem simples, né, a gente tem ali definindo o provider, né, obviamente a AWS. A gente faz a criação de um security group para fazer a abertura da porta 3306 para que a aplicação consiga bater no banco de dados. E, por fim, a gente cria a instância ali do banco em si, né? No qual a gente define a linguagem, o tamanho, a versão da engine, o tamanho da instância e os dados do banco em si, né? Como a senha e o usuário. Essa parte é bem simples, né? Não tem muito segredo. E falando sobre o actions dessa pipeline, ela é bem simples, como está tudo num arquivo do Terraform só. Basicamente, a gente faz o checkout no repositório e roda os mesmos passos ali referentes ao Terraform que nós rodamos na outra pipeline do Kubernetes, né? Então, a gente faz o Terraform init para inicializar a instância do Terraform ali, dá o validate para validar a configuração que a gente criou, faz o plan para ele provisionar ali, né, as alterações que a gente está fazendo, ou a criação no caso, e por fim temos o Terraform Apply, que faz de fato a criação dessa instância de banco de dados lá no serviço da AWS, né? Esse aqui é um Terraform mais simples, né? Porque não tem muitas configurações ali, o banco de dados é uma entidade mais simples. Bom, essa aqui basicamente é o nosso projeto. Conforme a gente explicou, essa foi a arquitetura definida por nós, diante dos requisitos apresentados. Espero que tenham gostado. Professores, qualquer dúvida podem nos contactar. E eu acho que é isso. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.